O dia. Grande energia universal. Sabemos que estais presente onde não suspeitamos, que viveis onde não vos sentimos, e que falais onde não ouvimos a vossa voz. Queremos vos agradecer por tudo, pela vida, pelo alimento, pela paz, pela família, e por todos nós, os caminheiros da verdade. Pai que estais em toda parte. Nós vos pedimos o pão de cada dia, a água de todos os momentos, e a vida, pelo ar que respiramos. Seja feita a vossa vontade e não a nossa, e além do alimento. Senhor, vos imploramos a fé, que juntamente com o amor nos alimenta a alma. Estes que estão aqui são meus filhos, e eu vos represento, para que eles, me vendo, vos vejam também. Ajudai-me a dar exemplos que dignifiquem, e que o amor possa ajudá-los nos trabalhos internos, que modificam os sentimentos. O ancião tocou em pequena gamela cheia de figos, e todos entenderam o momento de começar a comer. A fome estava presente, no entanto, a educação que aprenderam a ter na hora do repasto, mostrava a disciplina na trituração dos alimentos. Essa era uma virtude dos homens da fraternidade, a de saber buscar a vida nos próprios alimentos. Todos ficavam à vontade, podiam desenvolver conversações de uns para com os outros, porém, os assuntos eram puros, porque o momento era sagrado. Então, o pastor deu início ao partir do pão, pois não podia faltar o trigo à mesa. Nisto, ouviu-se um pequeno ruído, e uma voz ressoou em todo o ambiente, dizendo: "A paz seja convosco." Todos, como se esperassem aquele momento, ajoelharam-se. Brando vento soprou em todo o salão, como por encanto, e um aroma divino se evidenciou na atmosfera de luz. E o Cristo, esplêndido e fulgurante, apareceu numa saliência do salão, novamente dizendo, com a mansidão que lhe é própria: "A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, mas pela graça e amor de nosso Pai que está nos céus. Faço-me mais presente, não porque estivesse ausente, mas sim, para que creiais mais em mim. Venho fortalecer a fé e fazer crescer a esperança em vossos corações, deixando que a luz de Deus clareie mais os vossos caminhos. Não tenhais medo de me servir, porque cada passo que derdes comigo é um degrau a mais em busca da felicidade. Eu volto como prometi, e volto com mais vida na vida de Deus, para abençoar a todos nos compromissos assumidos pelas consciências. Eu dei o exemplo de serenidade e, se for preciso, torno a dar, mesmo que para isso tenha de reviver o Calvário. Os homens ainda precisam de assistir a dramas, de ver derramado o sangue dos mártires, de presenciarem apedrejamentos nas praças públicas, para que desabrochem em seus sentimentos o amor. E é o que deveis fazer. Venho vos convidar de novo para pregar o Evangelho, e fazer reviver tudo o que eu vos tenho dito. Em muitos casos poderão vos pedirem as próprias vidas e, se isso acontecer, dai-as para ganhá-las no reino de Deus. Não temais os insultos, mas não façais o mesmo. Não temais os escárnios, mas não façais o mesmo. Não temais a ferocidade dos animais, mas não façais o mesmo. Não temais as diversões dos conquistadores, mas não façais o mesmo. Conquistai a vós mesmos pelo amor ao próximo, e continuai servindo e perdoando, trabalhando e alegrando, confortando e encorajando, porque a vida eterna é a vida do Espírito. Na terra estás passando por breves dias. Eu sou a luz. Quem andar comigo não ficará em trevas. Respeitai as autoridades, pois na terra também deve existir leis. Não insulteis os sacerdotes, não firais os políticos, não blasfemeis contra as agressões. Compreendei vossos objetivos de viver com o Senhor, e não vos esqueçais do exemplo que dei em todos os caminhos que percorri. Se for preciso falar, falai, mas de maneira que a palavra não sirva de revide, e não seja fonte de ódio. Há um modo de falar, o modo que eu vos ensinei, que constrói, que ajuda e que não critica. Alguns profetas que vieram em minha frente pecaram por certas violências,
não suportando o seco dos invasores. Feriram também, e caíram nas armadilhas dos lobos, tornando-se um deles. Compreendei o que eu quero vos dizer: a luz não pode se apagar. O amor não deve esfriar para com os que caluniam. Deveis entender que o amor de que falo é aquele que usei, como pai e mãe da humanidade. A minha palavra é palavra de vida, de perdão, de trabalho e de fraternidade. Por onde passo devo acender a luz de Deus. Deveis trabalhar para os vossos sustentos, e ainda, sobrando, não deveis vos esquecer dos que não podem trabalhar, das crianças, dos extropiados e dos famintos. Fazei tudo isso com alegria, que ela multiplica a vida e faz crescer o amor. Não ajunteis celeiros, com a presença da usura. Reparti o que tiverdes e confiai na providência divina, que Deus nunca se esquecerá de seus filhos, principalmente daqueles que amam o próximo. Confio nos vossos trabalhos, e o momento de começar é agora. Há necessidade de começar a quebrar o silêncio, que está se cedendo, e falar do modo que eu vos ensinei a conversar, com critério, com educação na língua, com bondade, com disposição ao bem comum, ajudando a todos, sem errar as diretrizes das leis de Deus. Nunca façais pirraça uns para com os outros, e esquecei-vos dos insultos familiares. Antes, convidai a todos para orar em conjunto, salientando, todos os dias, os deveres de cada um quanto ao respeito, ao trabalho e à convivência com os amigos. Auxiliai o vizinho, sem humilhações, e que ele não seja melindrado com simples palavras. Descarregai vossos fardos, esquecendo todo o mal, e firmai-vos no bem, aflorando alegria no coração, para que o conhecimento da verdade possa ser identificado pelos vossos sentimentos, dominados pela inteligência. Eu estou andando na frente e peço que me acompanhe, que nunca errareis os caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Que Deus vos abençoe sempre. Escutava-se, ao longe, o canto das águas por sobre as pedras, um murmúrio harmonioso que os levava à meditação do que ouviram do Divino Mestre. O tempo é, verdadeiramente, o clima de Deus, ambiente digno de favorecer o leito propício para a fecundação da semente de luz, lançada pelo Senhor nos corações dos seus discípulos, de sorte a multiplicar sementes de paz e de amor. Convinha a Jesus falar a todos eles no ambiente familiar da fraternidade. A sua palavra era como fios de sugestões, formando diretrizes para aquelas vidas em cumprimento dos seus deveres. Com a técnica sublimada da palavra, o Mestre continuou a dizer: Meus filhos, eu desejo vos falar neste momento, do modo de como proceder ante as realizações em que devemos nos empenhar, nas lutas de cada dia. É de nosso desejo que tenhais abnegação. Sem essa postura nos procedimentos, como alcançar a vitória nas nossas lutas? O altruísmo é força decente que convence até os sépticos e amolda os desinteressados à luz do trabalho honesto. Nós todos temos de ter um princípio, e esse princípio é a fraternidade universal, que se encontra em todos os mundos elevados. Quando o homem torce os conceitos da caridade, o amor deixa de existir, gerando no coração o orgulho e o egoísmo. Agradar-me-á ao coração, se todos os amigos da fraternidade entenderem o que é desapego dos bens terrenos, o desapego dos tesouros da terra, sem a vaidade e a usura de trocas passageiras. Não deveis pensar em desprendimento para receber em dobro, onde quer que seja. Renúncia com Deus é aquela estruturada pelo amor, que não julga nem exige. O homem generoso passa a mostrar com acento circunflexo humanidade, seus iguais, que Deus existe, cheio de ternura e de bondade, que nunca se esquece de seus filhos do coração. Eu vos mostrei o ponto mais alto da abnegação, quando subi o Calvário, levando o madeiro nos ombros. Renunciei a todos os poderes que possuí e possuo, para deixar que se cumprissem as leis e para satisfazer um pouco aos homens, mostrando a eles que somente o amor é força que educa e que vence o mal.
Sei que muitos de vós deverão ir ao sacrifício por meu nome, porque a dor vibra em muitas faixas de vida. Há os que sofrem escandalizando e blasfemando, mas meus discípulos sofrem em silêncio, amando e ajudando os primeiros, no conforto e na esperança. Estamos em um campo de lutas constantes, não podemos recuar. Foi para isso que viemos à Terra, para ajudar os que não compreendem a lei, e para mostrar aos homens, pelos exemplos, o que é o amor, através dos processos variados das virtudes. Quantas vidas serão sacrificadas, para que se restabeleça a verdade? Muitas e muitas. O mundo pedir-vos-á inúmeros sacrifícios, e vós deveis mostrar a confiança que adquiristes comigo, e a fé que já conquistastes pela força da oração. Não é para outra coisa que novamente estou convosco visivelmente, é para que andeis pelos caminhos por que eu passei, sem injuriar, sem blasfemar, sem lamentar e sem buscar a compaixão dos que podem assistir aos dramas do ódio contra mim. Não tive uma pedra onde reclinar a cabeça, e mesmo assim eu sou o dirigente das nações. Não fui confirmado pelos homens, como sendo o rei dos reis, a não ser por sarcasmo. No entanto, eu sou de fato rei dos reis, que governa o mundo desde o princípio das coisas. Não estudei na terra a ciência de curar dos homens, porém, curei muitos deles, até alguns doutores da lei, pela ciência do amor. Como sou o pastor, devo orientar as minhas ovelhas sobre o que deverão fazer, para que a luz dos céus brilhe na terra. Não tenho dúvidas no que vos feio, nem receio sobre o que vos ensino, e tenho também a certeza de que deveis sofrer por mim, para que se solidifique a minha mensagem de amor nos corações das criaturas. Não existe outro processo, a não ser o da dor em duros testemunhos, onde não pode faltar a abnegação, que a fraternidade estimula. Firmai-vos na oração todos os dias, e trabalhai sempre em todos os rumos, porque Deus, meu Pai, e eu estamos juntos, e desejamos estar convosco hoje e na eternidade afora. Os essenos estavam extasiados com a palavra do Senhor. A comunhão era tamanha, que dava para se notar uma energia divina circular em todos os corações. A palavra do Cristo cessou, mas o perfume falava, sem os sons, do seu amor, que se desprendia de seu coração de luz, para os homens da fraternidade. Jesus foi subindo, penetrando no teto de pedra, como se neste houvesse uma porta, abençoando os que ficavam, cheios de esperança, para as lutas da luz ante as trevas. Meio milhar na Galileia. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Icor. 15:6. Paulo de Tarso não se esqueceu de falar aos coríntios e aos povos dos demais lugares por onde passava, com o seu verbo de luz, sobre a aparição de Jesus a meio milhar de pessoas. E esse espetáculo foi na Galileia, onde o Cristo, com o verbo inflamado, deu várias diretrizes para os seus andarilhos, preparando-os para a semeadura da verdade. Naquela época, ele dizia: muitos desses testemunhos da ressurreição de nosso Senhor ainda sobrevivem, e ele próprio buscou essas pessoas, para ouvir delas o ocorrido na Galileia. Porém, alguns já dormem. Na linguagem da época, se referia aos homens que já tinham morrido. Meio milhar de pessoas assistiu ao aparecimento de Jesus Cristo, no monte da Galileia, no esplendor da sua própria luz. Todas ouviram a sua voz, compreenderam o objetivo e a força que as reuniram ali. Jesus entregou a elas uma tarefa espiritual para realizar. A cada uma deu missão diferente, e o mundo era o palco das lutas, naquela e em outras reencarnações. O Mestre despertou, em todas elas, as lembranças dos compromissos que assumiram no mundo espiritual, antes de reencarnarem. Ali se encontravam homens, mulheres e crianças, e ainda muitas mulheres grávidas e, reunidos com os homens, um mutirão de anjos, encarregados de instruírem as almas encarnadas, despertando companheiros para as lutas em todos os países do mundo,
com o dever de levarem a mensagem do Mestre, mais pelo exemplo do que mesmo pela teoria. Nunca a terra assistira a tamanho espetáculo da natureza, o Cristo suspenso no alto, abençoando tanta gente, em um dos maiores festejos de emoções, em campo aberto, nas cercanias do mar da Galileia. O Espírito deu provas irrecusáveis da imortalidade da alma, e que ela continua em muitas dimensões de vida. Jesus fez ouvir sua voz, como os companheiros conheciam, e deu continuidade aos preceitos da Boa Nova do Reino de Deus. Todos que ali se reuniram, ficaram tomados de luz, e nunca mais conheceram trevas. Eram almas que estavam esperando o sair do sol para um novo dia, o dia da libertação. 500 mil de espíritos encarnados se reuniu na Galileia por sintonia espiritual, e recebeu uma transfusão de energia divina, das mãos iluminadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Galileia, Galileia, foste escolhida, dentre muitas regiões do mundo, para a descida da grande ave do céu, que teve a sagrada missão de despertar os homens e de lhes ensinar os caminhos que eles deverão trilhar por eles mesmos. A vida feliz é conquista individual. A subida é própria de cada um. Mas, a misericórdia de Deus, pelos processos que lhe cabe usar, nos ajuda a compreender os meios que devem ser usados por nós mesmos, para que despertemos a luz e encontremos o Cristo no centro de nossas almas. Meus companheiros que já acordaram para maiores entendimentos, deveis trabalhar todos os dias com as vossas próprias forças, para conhecer os vossos próprios valores, pois quem conhece a si mesmo, começa a criar asas para o voo da libertação espiritual. A doutrina dos Espíritos tem a missão de reviver o cristianismo, na sua pureza primitiva, de modo que os homens se cientifiquem do que o Mestre queria nos transmitir, quando andava na Terra, exemplificando o amor. A filosofia espírita usa a mediunidade educada para que possais receber a palavra do Divino Amigo, na ampliação que corresponde ao progresso. O homem de hoje tem maiores necessidades de peitos que lhes façam sentir com maior profundidade o amor, explicando-lhes com as normas naturais, a caridade e o porquê do perdão, de modo a esquecer as faltas. O país do Cruzeiro está sendo invadido por falanges e mais falanges de espíritos, com a tarefa de pregar o Evangelho mais pelo coração, nessas terras santas, que deverão se refletir no mundo inteiro. Os esmorecidos reconhecerão logo a missão dessa pátria, e passarão a ajudar no ir de pregai. Os meios de comunicação mais fáceis, que ainda são usados diferentemente das ideias cristãs, deverão anunciar em breve, que somente o amor nos salva das torturas do coração e da opressão da consciência. Nós, os espíritos desencarnados, estamos nos esforçando para enviar aos homens o que o Cristo falou nos bastidores da vida que pôde viver algum tempo, na Palestina. O tempo está chegando e os homens já se encontram preparados para receber mais um pouco da verdade e ir quebrando as amarras, tornando-se livres das peias da ignorância. Pedimos licença ao Senhor, para continuar a nossa escrita a seu respeito, acrescentando mais alguma coisa no que já puderam outros escrever, para que a realidade do Espírito possa clarear mais que o sol, despertando todos para a vida que continua. Estamos falando com os homens e desejamos falar mais e sempre, sob a influência de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Ele para nos assistir, em toda a nossa conversa. As coisas divinas não são bem compreendidas pelos homens, que somente usam o raciocínio para entender os fatos, principalmente os fatos espirituais. Soprava em toda a Galileia um brando vento, como que de procedência diferente, impregnado de suave magnetismo, a tudo interpenetrando, com a mesma dinâmica de um vigoroso pensamento. Era um sopro intuitivo, com uma mensagem de esperança, como que dizendo: todos vós que me amais, deveis estar no Monte Tabor, falarei a todos com o poder de Deus, para vos direcionardes na verdade e no amor. Viam-se homens e mulheres, crianças e velhos, rumarem para o monte, pela força da intuição espiritual,
pela vontade do Divino Mestre dos Mestres. O monte de quase 2 quilômetros acima do nível do Mediterrâneo, achatado no cimo, agasalhou 500 pessoas comodamente, com esperança de algo ver e ouvir da parte do Espírito. A alegria era geral e transmissível. Muitos dos apóstolos ali se encontravam. Alguns deles comentavam alegremente sobre a personalidade do Cristo de Deus, seus grandes feitos nunca antes conhecidos pelos homens. João empolgava-se na dissertação evangélica. Grupos se dividiam em conversações elevadas, mas sempre lembrando o Senhor. O sol já manifestava a despedida costumeira de todos os dias. O horizonte encantava pelo visual de ouro. Ao longe, dava para perceber o lago de Genizaré, onde Jesus muitas e muitas vezes mostrou o poder de Deus que se manifestava pelas suas mãos. As águas por vezes se agitavam como que cheias de sensibilidade, e às vezes, copiavam a tranquilidade do grande Nazareno. Simão Pedro foi o primeiro a perceber um leve perfume, que logo tomou a todos, reflúvio divino, inerente à personalidade de Jesus. Todos copiaram Simão, em um gesto de respeito e humildade, ajoelharam-se, entoando o canto da esperança. Daí a pouco surge no alto, bem visível a todos que ali se reuniam, a figura magistral de Nosso Senhor, dizendo com afabilidade: "A paz seja convosco." O Senhor Jesus tinha a aparência de que tinha tomado os raios emprestados do sol para se vestir, pelo seu encanto que fosforescia no espaço, dando a entender que existia um sol dentro do outro. Todos abaixaram as vistas, por não suportarem a luz. Depois foram se acostumando à claridade, por ela acompanhar os efeitos suportáveis pela visão humana. E o Mestre, na visibilidade, de modo a todos o perceberem, disse com tranquilidade: "Meus filhos, estou voltando novamente, e isso farei quantas vezes forem necessárias, em qualquer parte do mundo que me convier, desde quando for a vontade de Deus, meu e vosso Pai. Eu preparei meus discípulos para uma sagrada tarefa, de levar e fazer conhecido o meu Evangelho em toda a parte a todas as criaturas, e venho agora vos dizer a todos, que sigais, que acompanhais suas pegadas, por onde quer que seja, sem o temor muito comum nos seres humanos. Aquele que é meu discípulo, é conhecido no fundo do coração, pela fé que realiza, pela coragem que não violenta e pelo amor sem imposição. Sei que todos irão encontrar armadilhas, sei que todos irão ser atacados por lobos vorazes, sei que todos irão ser perseguidos, caluniados e presos, mas, que se perseverarem até o fim, serão salvos pela força do ideal. Venho vos dizer que devereis ter tempo para confortar os que sofrem, para curar os enfermos, para dar esperanças aos desesperados, para ajudar as viúvas, para proteger as crianças, sem vos esquecer dos idosos. A dor ainda não pode abandonar o mundo. Ela é o alimento da fé, ela é que faz a alma procurar o amor. Vós fostes e estáis sendo preparados junto a mim e a meu Pai, para uma missão de grande importância, que é a missão de servir sem reclamar, de perdoar sem exigências e de amar constantemente, sem esperar amor. Existem dois campos de procedimento na Terra e dificilmente os homens poderão sair deles. No primeiro, estão os sofredores e ignorantes que escandalizam, que blasfemam, que conflitam com a própria vida, que reclamam da divindade, que transferem para os outros as suas culpas, que matam, que guerreiam, que ateiam fogo na casa do vizinho para ficar em paz, iludindo a si mesmos. É para esses que trouxemos o remédio da minha palavra. No segundo, estáis todos vós, que devereis sofrer igualmente muitas provações, agressões de todos os tipos, e enfermidades de todas as ordens. São a coroa de espinhos no coração e as farpas a agredirem vossos pés no mundo. No entanto, pelo que já sabeis da vida, deveis ser mansos. Mesmo sofrendo, deveis dar graças ao Senhor, pela oportunidade que estáis recebendo, de serdes úteis ao próximo. Não reclameis, não calunieis,
Não agridais, não blasfemeis, não faleis mal de ninguém e use a dor como sustentáculo de vida, exemplificando o amor. Ainda precisais dessa energia divina que emana dos sofrimentos, mas não procureis sofrimentos, pelo que estáis ouvindo de mim. Entretanto, se vierem os testemunhos, do modo que vierem, sede humildes, mansos e compreensivos, transformando-os em forças e fé, em momentos de coragem e em atos de amor, porque tudo é passageiro, quando se fala em eternidade. Venho buscar doentes que desejam curar-se, para tratar de enfermos que se esqueceram de restabelecer-se. E é do encontro dessas duas forças, o bem e o mal, que nascerá a maior de todas elas, a fraternidade universal. Tenho o poder de falar para que todos ouçam, na língua que lhes convier, porque eu tenho o poder de Deus na língua, na inteligência e no coração. Eis que estou vestido de luz, porque sou a luz. Se conheceis o sol que lá se põe, na verdade vos digo, que sou maior que o sol. Vós todos vós serão o fermento que há de ativar a massa toda. Mesmo que demorem séculos, nas linhas que avançais diante dos milênios, eu estarei convosco, vos inspirando no que deveis fazer, para melhor servir. A Terra é, pois, uma grande escola de Deus, operante e planejada para dar ao Espírito o melhor. No entanto, há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando necessário, os seus filhos são transferidos para outras instâncias de aprendizado. Não façais aos outros o que não quereis para vós mesmos. Respeitai os direitos do próximo. Aprendei cada vez mais, como serdes úteis, pois quem eleva, ilumina, e quem ilumina, ganha paz interior. Nunca menti para vós. Tudo o que eu falei estou cumprindo dia a dia. A maior de todas as promessas, no que se refere à esperança, foi a ressurreição, e ela deverá multiplicar-se quantas vezes a tornarem necessária para o bem de todos os povos, e para o fortalecimento dos corações dos que me seguem. Mas, eu vos digo, bem-aventurados os que não veem e creem, porque quem não vê com os olhos da carne, está comigo por dentro, por todos os dias da vida. O silêncio dominou o ambiente. Todos que ouviram, por processos espirituais, a voz do Mestre, estavam pensando em como guardar melhor aqueles ensinamentos celestiais. Uma emanação divina, saída do Senhor, fazia estender o seu amor por todos que ali se postaram para ouvir as diretrizes que deveriam tomar, no cumprimento dos seus deveres. O sol já se escondia, despedindo-se do seu labor com os homens, mas o sol espiritual fugia cada vez mais, avançado para perto dos homens. Do tórax do Mestre partiam luzes, cuja policromia desenhava no ar as belezas dos céus, penetrando nos corações dos seguidores do Senhor, com uma senha, amor e caridade, mensagem esta que deveria ficar para a eternidade, nos destinos daqueles homens. O Mestre levantou a destra, na posição de abençoar, e disse com carinho, eternizando o assunto em uma frequência desconhecida para seu rebanho: queridos companheiros de eternidade, trago a minha bênção de entendimento e de coragem, para a grande viagem que deveis começar. Sereis golpeados em todas as marchas que empreenderdes, sereis castigados em todas as nações em que abrirdes as bocas para falar de mim. Sereis desprezados e perseguidos pelos famintos de sangue humano, porque eles ignoram o que eu venho fazer em favor deles mesmos. Mesmo assim, eu os amo, na profundidade do coração, porque eles não sabem o que fazem. Confio nos vossos trabalhos, confio na vossa persistência, confio no vosso amor. A cruz e as chagas são símbolos dos quais não podereis fugir, nos testemunhos que podeis dar passo a passo. Todos irão trabalhar em áreas de difícil entendimento, pregar a boa nova, em nações com outros costumes, lugares onde a própria lei vos fechará as portas. Não perturbeis os corações, que eu irei na frente e farei mais do que esperarei de mim. Não penseis que ireis gozar das coisas do mundo, pois o vosso primeiro passo é a renúncia,
o segundo é a renúncia, e o terceiro é a renúncia. Renunciai às coisas transitórias e investi em todos os poderes do Espírito, para educar a humanidade, por todos os meios possíveis, por todos os caminhos que eu vos ensinei. Deveis desconhecer o medo, quando ele prejudicar os testemunhos de amor, quando ele passar a impedir a lição e o exemplo de caridade e quando ele começar a prejudicar o perdão àqueles que vos ofenderem. Para me seguir, deveis perder o interesse de acumular os bens materiais, e deveis ajuntar celeiros no coração, mas mesmo esses devem vir dentro da misericórdia, sem que a exigência cobre da própria vida. Quem trabalha por dever, ajuda por amor. Meus amados, deveis confiar no suprimento maior, por sermos todos filhos de Deus. Ele, o Pai que está nos céus, não deixa seus filhos sem uma mão que os guie. Deveis conhecer por que estáis me acompanhando, a falta de saber entristece o laborioso. Procurai entender por que estáis amando, onde não há discernimento, falta o entusiasmo de viver. Eu sou o sol da humanidade que nunca se apagará, e onde brilho com mais intensidade é dentro das vossas consciências. Eu me divido ao infinito, para morar em todos os corações, com o mesmo entendimento, com a mesma disposição de ânimo, com a mesma fraternidade para com todas as criaturas. Venho da parte de meu Pai e eu somos um. Compreendo as necessidades de cada um, e sei o que deveis fazer para a conquista de vós mesmos. Meditai no que ides falar para os que vão vos ouvir. A palavra, torno a dizer, é semente sensível que recebe todas as impressões dos sentimentos, e sereis responsáveis pelo que falardes aos vossos irmãos em caminho. Sei que tendes fardos pesados para carregarem e jugos incômodos nos ombros, pela colheita que fizestes. No entanto, chegou o momento de aliviar o fardo e de suavizar os jugos, fazendo o que eu vos ensinei a fazer. Trabalhar com sinceridade, dando sempre a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A justiça, no caminho da alma, é segurança para o coração. Sereis jogados em ninhos de serpentes, mas se tiverdes fé, nada vos acontecerá, mesmo sendo picados por elas. Nunca deveis esquecer dos sofredores, que é deles o reino de Deus, pelo arrependimento, pelas mudanças a que o amor os convida. Estais preparados para levar a palavra de Deus aos lares e, caso sejam recusados, não afronteis aos que não estão preparados para receberem o pão da vida. Abençoai quem não quiser e esperai sem reclamar, sem dizer que estão perdidos, somente por não aceitarem as palavras de esperança e de vida. Nem eu posso julgar, e, se pudesse, não o faria. Isso deve ser entregue a Deus, nosso Pai e Senhor, nossa paz e nossa vida. Quando o vosso interesse for somente servir, sem a preocupação de receber gratidão, educar, sem a preocupação de serdes mestres, cuidar das minhas ovelhas, sem querer mostrar o trabalho que estais fazendo, por vaidade, posso compreender que estais compreendendo o meu desejo e começarei a acreditar que sois meus discípulos. Estarei atento em todos os vossos caminhos, e espero que cuideis muito, mas muito mais, dos vossos pensamentos, como das ideias e das palavras. Essas forças são forças de Deus em nós, e responderemos pelo seu mau uso. Compreendendo, porém, a missão destes dons nos nossos caminhos, direcionando-os para a verdade, atingiremos a glória nos nossos plântios, e cresceremos para a eternidade, pela grande causa, a causa do amor. Quem esquecer o ódio, estará mais próximo da fraternidade, e quem esquecer as sombras, se aproximará da luz. Não esqueçais a oração todos os dias, seja onde for, porque a prece e a alegria nos traz discernimento compensador. De novo vos falo para trilhardes os caminhos dos meus discípulos, para serdes um deles. Eles já entregaram as vidas, para a boa vivência com os homens. Eles não temem perseguições e sabem o que devem sofrer por mim, não desconhecem problemas, nem lhes falta o ânimo para as batalhas. As estrelas faiscavam no infinito,
como testemunhas de luz para a luz da vida. Todos estavam comungados num só ideal. Ao longe, se via Naim, com algumas restes de luz, cujo combustível era o azeite. E o resto do mundo ignorava as belezas celestiais que estavam ocorrendo no monte mais feliz do mundo inteiro, que foi palco, igualmente, da transfiguração do Cristo, com a presença de Elias e de Moisés, e assistido por alguns de seus discípulos que ali se encontravam, rememorando aquela façanha nunca antes vista por mortais. Jesus Cristo, flutuando no espaço, mostrava aos 500 da Galileia, que era ele mesmo, voltando para afirmar novamente suas promessas, fortalecendo nos corações ali apostos, a fé no porvir. O perfume recendia em todos os rumos, espraiado pelas mãos suaves dos ventos. Legiões de anjos trabalhavam sob a direção de Jesus, em preparo de 500 de companheiros dispostos a servir, sob a égide do Mestre incomparável. O monte estava iluminado pela presença inenarrável de Jesus, e ele novamente falou com bondade, enriquecendo seu verbo espiritual com energia divina, na dimensão que lhe é própria. Eis que de novo vos falo, sobre a conduta que nos interessa acertar. Existem muitas arestas em todos os meus amados companheiros a serem aparadas, mas confio e alimento a certeza de que já começaram a melhorar. A boa vontade, a fé e o trabalho, são manifestações de reforma da alma. Deveis prosseguir nesta senda, que não ficareis sozinhos nesta batalha de servir a si mesmos. Não trabalheis como solitários, nos caminhos que vos indico. Uma vara é fácil de ser quebrada, mas o molho delas tornar-se-á mais difícil. Quando vos agrupais por um ideal, e esse ideal vier de Deus, estareis protegidos pelas forças espirituais e pela afinidade de sentimentos, porque as leis do Senhor são justas e corretas. Quero uma marca em todos os vossos corações, a marca do amor que não se restringe a grupos, a raças e a credos. Falo-vos daquela fraternidade que encadeia todos os mundos e faz viver todas as coisas. Se analisais o que eu vos tenho dito e a minha vida, encontrareis tudo, para alinhardes as vossas vidas dentro do todo. Eu desejo que limpeis a consciência de todas as falsidades, de toda a hipocrisia, de toda a tristeza, de todo o ódio e de toda a violência, para que possais vos libertar da própria ignorância inspirada na alma pelo orgulho e pelo egoísmo, como fonte da maledicência e a liberdade de que falamos, em se conhecendo a verdade, e a tranquilidade imperturbável dos sentimentos puros. Eis aí o céu dentro da alma. Enquanto estiverdes procurando Deus fora do coração, sofrereis as decepções dos desacertos. Se quereis ajudar aos outros, certamente que podereis fazê-lo, mas, para tanto, existe um limite que podeis alcançar, como sendo a beneficência. A cada um serão dadas condições de salvar a si mesmo. Este é o mérito de cada espírito, de modo que ele recebe o prêmio dos seus próprios esforços. A sentença que conheceis. Ajuda-te, que o céu te ajudará, é gota de luz, saída do coração de Deus, a mostrar as diretrizes sem que existam outras. Eu sou o toque do levanta-te, vós sois o anda da vida que o Pai vos mostra por misericórdia, mas vós sois a vontade, a decisão do autoaprimoramento, usando os vossos próprios valores. Toda elevação é conquista. Na verdade, eu vos digo que não alcancei o posto que ocupo como guia da humanidade por uma simples palavra de Deus. Serás o pastor das ovelhas que vos confio. Certamente que o Senhor é tudo na nossa vida, mas para o tudo, Ele estende à nossa frente o tempo, na regência dos nossos valores, nos entregando o que é nosso, como fruto dos nossos labores. Eu quero, e desejo profundamente, que me entenda, na linguagem que ora uso, pois, não falo a todos desta maneira. Se alguns não se certificarem do que tenho a dizer, e como deve ser compreendida a minha palavra, perguntem uns aos outros, que a inspiração virá, para maior conforto do entendimento.
Não desejo um punhado de fanáticos se fazendo discípulos de um mestre livre, que viveu junto aos homens com toda a pureza de coração. Espero que compreendam o amor, porém, da maneira que eu vos amei e continuo a amar, eternidade afora. Compreendo certo apego dos homens aos bens materiais, às pátrias, ou mesmo à terra onde moram. Somente não compreendo a falta de esforço para se libertarem destes entraves que os prendem à mesma terra, e os escravizam como seres inconscientes da vida maior. A nossa dependência deve ser somente a Deus, porque saímos dele e vivemos nele, e ele sabe nos conduzir como filhos do coração. Não podemos perder tempo, pois ele sempre passa. E mais uma vez vos falo, que não deveis vos esquecer do melhor alimento da alma, o amor, juntamente com a oração, para que possais ter forças permanentes de lutar contra os vossos inimigos e, deveis saber, os piores inimigos que podeis encontrar estão dentro dos vossos corações, são as extravagâncias dos valores morais. Concito-vos a vida reta, a pensamentos retos, a conduta reta, para que possais ascender, mesmo pisando na terra, às alturas celestiais. Sei que todos estão me ouvindo por processos espirituais, que são os verdadeiros, como também sei que continuareis a me ouvir pela câmara sensível das consciências, quando for necessário, para que não erreis os caminhos. Alimentai a fé, quando vacilantes, fortalecei a coragem, quando o fantasma do medo se aproximar, perdoai sempre, para não vos esquecerdes desse hábito divino, na expressão do gesto humano. Mas fazei tudo com discernimento, com ponderação, com entendimento em mim, para que não venhais a delirar com uma filosofia que perdeu o equilíbrio da vida. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Sentiu-se, no momento, todo o amor do Mestre por aquele rebanho, pois ele se iluminou de maneira indescritível, envolvendo todos naquela luminosidade. As pessoas novamente se ajoelharam, curvando as cabeças. O nardo puro recendeu nos ares, sob a luz das estrelas. O céu refletia um azul lindo, que convidava os homens a olharem para cima, e o sol espiritual se foi apagando na atmosfera, sem se apagar nas consciências dos 500 da Galileia. Jesus e os 11. Jerusalém. Jerusalém. Jerusalém, terra santa, escolhida dentre muitas outras, para o esplendor de uma época, marco de luz de onde deveria fulgir o sol espiritual de todas as nações, recanto dos profetas que trouxeram o anúncio da vinda do Messias. Os discípulos de Jesus estavam unidos pelo ideal e reunidos para orar em Jerusalém, num casarão, agradecidos pelo cumprimento das promessas de Jesus, e uma das mais interessantes era a ressurreição do Mestre, que se deu no terceiro dia, ao clarear da manhã de domingo, ante as mulheres que foram ao seu túmulo, por gratidão e saudades do querido guia espiritual. Como se vê no Evangelho, Jesus passou a aparecer em muitos pontos, e por vezes, mais de uma vez por dia, conversando com os seus seguidores e instruindo a todos acerca do seu Evangelho de vida. E foi a ressurreição do Senhor que deu mais força à sementeira da Boa Nova, firmando assim, que o espírito é imortal e que a vida continua depois do túmulo, diante de quaisquer circunstâncias. Os apóstolos se fecharam dentro de uma casa, orando juntos, esperando do Senhor instruções mais diretas, no sentido de compreenderem os caminhos a trilhar, com mais eficiência. Pedro era a pedra ou alicerce, o instrumento do qual Jesus se servia para guiar o pequeno rebanho, e seria o pescador de almas que deveria ir na linha de frente, dar início às grandes batalhas, que deveriam se abrir no mundo inteiro. Os discípulos oravam incessantemente e traçavam planos, buscando no ideal, forças, por saberem das dificuldades que deveriam encontrar, ante a pregação dos ensinos do Nazareno. Os adversários das novas ideias em Jerusalém estavam se organizando igualmente, para o combate acirrado. Eram verdadeiros lobos. Era uma geração nova, influenciada pelos velhos sacerdotes,
para exterminar os discípulos, pois o Mestre, eles tinham em conta que fora liquidado. Souberam da ressurreição, mas a traduziram como uma farsa, arranjo dos seus seguidores, a fim de darem cumprimento a certas profecias. Eles, os sacerdotes, não acreditariam nas ilusões dos discípulos. Jesus tinha preparado seus companheiros, no entanto, mesmo assim, era necessário que ele, o Mestre, ficasse na frente de todas as pregações, que providenciasse toda a defesa para os seus discípulos, porque alguns deles ainda tinham certas fragilidades. Sem a presença do guia espiritual, do autor de todo o movimento renovador das criaturas, seria difícil se estender a boa nova do reino de Deus por toda a terra. Mas não era somente Jesus, eram falanges e mais falanges de anjos de Deus, encarregados de abrirem caminhos e facilitarem o entendimento da grande filosofia do Cristo. Todo o movimento, porém, ocorria sob o seu comando espiritual. Simão Pedro levantou-se pacientemente, buscou um copo de água fresca e sorveu demoradamente, dizendo em seguida: tomei uma atitude neste momento. Não irei mais gastar minhas energias em preocupações, pensando se Jesus vem ou não nos orientar nos nossos deveres. Nós já somos conscientes do que deveremos fazer, ante a nossa consciência, que pede trabalhar na semeadura do Evangelho. E de mais a mais, o nosso Mestre sabe o que deve ser feito em nosso favor. Preocupações não encaminham ninguém, elas estragam nossas possibilidades de servir. Acho que todos devemos nos renovar nessa atitude. Tudo vem de Deus, pelos canais de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele nos abençoe sempre, e que a paz esteja com todos nós. Filipe ponderou dizendo: Pedro tem razão, meus companheiros. Quando dou vazão às minhas aflições, noto que não sou mais aquele homem vigoroso, a disposição desaparece, e por vezes o medo me domina. Deve ser por isso que o Mestre sentenciou: aquele que tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, fala com um monte, passa daqui para ali, e ele passará. As preocupações fazem esquecer a fé, e ficamos vazios, sem ideal. Todos concordavam, com o sinal de cabeça, e o ambiente mudou, surgindo novas esperanças. Simão Pedro Bar Jonas tornou a dizer com veemência: não temos mais nada a duvidar. Duvidar do quê? Eu sou o mais culpado de todos os companheiros do Cristo. Sou um arrependido que busco renovação dos meus sentimentos, porque neguei ao Mestre, mesmo sendo avisado por ele. Tenho de dar testemunho de fé e de maior compreensão daquilo que aprendi com ele. Ele foi muito tolerante para comigo. Mereço dar maiores testemunhos do que todos que aqui estão. Sei o que vai ser o meu destino, e peço a Jesus que me ajude a ser honesto com a minha consciência, em relação aos compromissos que assumi e devo cumprir. Cefas, acionado por forças estranhas, disse com bondade: eu sou como aquele que deve servir mais. Tenho vergonha de mim mesmo, quando penso no trabalho que devemos dar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não quero perder mais tempo, no tempo que passa, sem que eu nada faça. Sinto-me inquieto, deve ser a minha consciência devedora e aflita. Amanhã devo procurar algo de bom, mais concreto, para fazer. Tenho pressa de ser bom, e de fazer a vontade de Deus e de Jesus. Devemos lembrar muito que o nosso Mestre foi, mas que não se esqueceu de nos ensinar. Ele nunca perdeu tempo, nasceu ajudando e morreu dando exemplos de tranquilidade e de amor para toda a humanidade. E nós, o que fizemos de bom? A vida não é somente trabalhar para nos alimentarmos e alimentarmos a família, pois isso até os animais fazem. Talvez eu não vá dormir bem esta noite, esperando o amanhecer para começar. Os discípulos de Jesus estavam renovados nas ideias, decididos a executarem o programa idealizado, sem exigirem mais nada de ninguém. Jerusalém estava fervendo de ideias contrárias aos ensinos do Divino Mestre. Pedro salientou a voz, dizendo com tranquilidade: não devemos perder mais tempo em esperar.
Esperar o quê? Já sabemos o que fazer. Vamos encerrar a nossa conversa com uma oração, e para isso pedimos que André faça. O silêncio dominou o ambiente, e André, sentado à moda oriental, disse com emoção: Deus, Todo-Poderoso, estamos aqui esperando a tua manifestação, do modo que pretendeis nos dizer. Somos teus filhos que desejamos entender as tuas leis espirituais que, por vezes, escapam ao nosso entendimento. Jesus, estamos felizes pela ressurreição. A confirmação de que a alma sobrevive depois da façanha da morte foi maior do que pensávamos. A morte, agora sabemos mais do que sabíamos, é uma ilusão. A realidade é a vida. Estamos de partida para o trabalho da semeadura do Evangelho, aonde os nossos pés puderem ir, aonde os nossos verbos alcançarem e onde os nossos corpos aguentarem a ignorância humana. Foi decisão nossa, em conjunto, de nada reclamar no que tange a nossa perseguição, que sabemos ser um fato, pelas disposições odiosas dos velhos fariseus. Se já adotamos o amor, do modo que nos ensinaste, a nossa posição deve ser o perdão, mas sem recuar diante dos inimigos do bem coletivo. E para tanto, estamos preparados. Sabemos que a dor há com acento circunflexo voz mais alta do plantio da boa nova de Deus, aquela anunciada pela tua presença na terra, e queira Deus que ande conosco até o fim das nossas jornadas. Os teus discípulos, Senhor, estão preparados para seguir contigo, se precisar, a todos os calvários que o ódio engendrar contra nós. Que Deus nos abençoe, Jesus, pelas tuas mãos. Quando todos começaram a se levantar para sair do grande salão, que se encontrava todo fechado, um leve aroma passou a recender, de modo que os discípulos passaram a conhecer quem estava chegando. Todos se ajoelharam e quase todos perguntaram de uma só vez: Jesus, és tu? E surgiu dentro do salão aquele mesmo mestre vestido de luz, sorrindo brandamente dizendo: a paz seja convosco. O perfume aumentou, e parecia que vibravam as cordas mais sensíveis dos seus discípulos, em forma de estímulos. A alegria foi geral. Pedro, perto de Jesus, custou a encará-lo. Quis tocar as vestes do mestre, mas depois recuou com respeito, e o Senhor, majestoso e feliz, falou: meus filhos, de novo estou junto a todos vós, para acender a chama da fé em vossos corações, com mais fulgor. Espero que nenhum dos que se encontram aqui me negue, porque quem me negar estará negando o Pai que me enviou. E quem negar ao Pai, estará negando a si mesmo, porque todos somos filhos do seu generoso coração. Eu tenho um assunto de urgência para vos dizer, e peço que me ouçam. Não deveis deixar de praticar permanentemente atos de benevolência. A caridade é proteção, é semente divina que frutifica no coração de quem a faz. Entretanto, ela tem de ser bem conduzida, para não se afastar do verdadeiro amor. Lembrai-vos do óbolo da viúva, aquele gesto foi um dos mais seguros para a paz de consciência. A doação, para converter-se em caridade, não estipula tamanho, tanto pode ser uma palavra, como valiosos bens materiais, depende de como será dado, de como se sente o coração. Deveis dar-os ao desprendimento, para que o amor ilumine a consciência. Eu podia nascer em palácio dos mais requintados, se quisesse, mas não quis, para dar exemplo de desprendimento e usar os dons do Espírito, e vos ensinar o certo. Não há nada contra o ouro do mundo, o que não deve haver é o mau uso da fortuna, como acontece no mundo inteiro. A falta de compreensão nos afasta da realidade e nos desvia dos caminhos da verdadeira senda espiritual. Quem não suporta ser rico, é bem melhor que seja pobre. O aprendizado do homem na terra é enorme, e ele precisa de muito tempo, para aprender a usar os bens materiais. Não existe carência de nada, nesse paraíso em que habitais. A carência que existe é de amor, de fraternidade e honestidade.
Não percais oportunidades de serdes úteis às criaturas que queiram aprender. Não vos esqueçais de abençoar os tristes, motivando-os para a alegria, e reparti o que tiverdes com os que têm fome e sede, e precisam de vestes. O primeiro alimento que deveis usar ao vos levantardes, deve ser o do espírito, e o alimento da alma é a oração, agradecendo ao Senhor pelo novo dia. Tende confiança no que ides fazer, e não deixeis de compreender aquele que bater às vossas portas, pedindo o pão nosso de cada dia. Conferi as vossas forças, em todos os momentos que sairdes para o labor de Deus, e, no momento em que estiverdes fracos, procurai o fortalecimento. O trabalho comigo é penoso, todo o roteiro do bem é cheio de espinhos e deve sangrar os pés, na conjugação dos seus valores. Se injuriados, não façais o mesmo; se caluniados, não repitais a calúnia; se apedrejados, orai pelos ofensores e prossegui sem vos lembrardes do ocorrido, porque quem anda com a paz no coração, não tem tempo de revidar maltratos, antes, sempre abençoa, a quem quer que seja. Eu vim atear fogo na terra, e estou ansioso para que ele se acenda. Mas o meu fogo é diferente dos demais, ele queima a era do mal e limpa a atmosfera da consciência. Eu sou o sol e vós, os raios que devem beneficiar sem exigir benefícios. Eu estou em vós e vós em mim, e o Pai em todos. Eu vos amo com o mesmo sentimento, e nunca vos abandonarei. Eu sou a vida, porque trago a esperança. Eu sou o caminho, porque quem passa por mim não erra o rumo do céu. Eu sou a verdade, porque nunca falo mentiras. Espero que todos meus sais, façais o que eu fizer, e vivais o que eu vivi. Fez-se um silêncio, onde as mentes buscavam entender o que ouviram, na sua profundidade. Uns olhavam para os outros, com vontade de perguntar algo sobre o que foi falado, mas o respeito fê-los calar. A fragrância espalhava-se cada vez mais no salão. Era marcante nos destinos daqueles homens, a decisão de Pedro de trabalhar, de não perder tempo, de anunciar a palavra do Cristo aos quatro ventos, sem pensar em consequências, porque elas certamente viriam. O mestre passou os olhos devagarinho em todos, demorando um pouco em cada um, perscrutando cada discípulo, e continuou com conhecimento de causa, nestes termos: Amados, compreendo as vossas disposições de servir. Sei o que entendeis no sentido de ajudar, pois a vida registra tudo o que pensamos e fazemos, na escrita de Deus. E a grande beleza é que a justiça não se faz de rogada, ela vive e vibra em tudo, dando a cada um segundo suas obras, na terra e no céu. O que pensais de bom, é semente boa que lançais no solo da existência, e o que pensais de ruim, é semente deteriorada que procura esconder-se no solo que lançastes, mas quem cuida de tudo torna-vos entregar o fruto do que plantastes. Ninguém consegue destruir o que vem de Deus, pois o amor é a força que navega no universo, para toda a criação, e o mal é transitório e é devolvido ao seu dono. Não compensa ser mal. Eu venho vos ensinar a serdes bons, a serdes justos, a serdes trabalhadores e a amardes a todos e a tudo. Esta é uma vontade de meu Pai que está nos céus, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, e a Ele sobre todas as coisas. Eis aí todas as leis e os profetas. Talvez demorem os homens a se converterem, isso não importa. Importa que continuemos a trabalhar com eles, até que despertem para a renovação de ideias, de pensamentos e de atitudes. Quem deseja mudar para melhor deve receber de todos vós as bênçãos da ajuda, e a confiança no serviço de Deus. Deveis entender o ide e pregai, no conceito divino do exemplo. Falar sobre as leis de Deus é muito nobre, de forma a abrir os ouvidos de quem se encontra surdo, mas viver o que se prega de bem e de verdade é muito mais nobre, porque a pregação sem a palavra é mais poderosa e convence pela realidade. Amados companheiros, a terra está saturada de ídolos, de conceitos falsos sobre a divindade,
E chegou a hora da verdade brilhar como o sol, nas consciências dos homens, e eles se libertarem pela força desta mesma verdade. Entretanto, não podeis esquecer que a violência não constrói. A fruta somente deve ser colhida, quando a natureza mostrar a maturidade, na sua